A tristeza nesse mundo passa, a alegria também. A riqueza nesse mundo passa, a pobreza também. A doença nesse mundo passa, a saúde também. Tudo aqui é terminável. Tudo aqui é temporal. Mas há uma eternidade nos aguardando. Preocupe-se com isso. O mais importante da vida do homem é buscar reconciliar-se com Deus e estar andando enquanto aqui estiver na vida, dentro da direção de Deus, no caminho que é Cristo, pela porta que nos dá acesso a Deus, que é Cristo, alimentando a nossa vida com Deus, que é por Cristo, que Ele é o pão, que Ele é a água, que alimenta e sacia a nossa sede e fome do corpo. Não só do corpo. Aliás, da alma, né? A nossa sede e fome do corpo, a gente sacia ela com a água física, com a comida física. Agora, o alimento para a alma é Jesus, a palavra dele. Ele sacia a nossa sede e fome espiritual, de paz, de segurança, de comunhão, de esperança, de certeza de quando deste mundo sair, partir para um descanso, um lugar glorioso, um lugar de paz, um lugar de felicidade, o bom lugar lá no céu. Esse lugar existe, mas para lá só vai aquele que se converter a Cristo, para que pelo sangue de Jesus seja purificado, remido todo o seu pecado, para que por meio de Cristo seja reconciliado com Deus, para que a partir daí seja livre do juízo e não parta para o tormento eterno, mas que, crendo em Jesus, quando chegar a hora da morte, a nossa alma parta para o descanso eterno, lá nos céus. Esse lugar existe, mas para lá só vai todos aqueles que creram em Jesus. Quem não creu, só há um outro destino a seguir: a morte eterna, a condenação eterna, a eternidade de dor, de sofrimento, de vergonha e desprezo eterno. Porque a palavra de Deus vai dizer, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que para o céu, para o descanso lá no céu, só vai todo aquele que desde agora morre em Jesus. Porque os que morrem sem Cristo seguem para a condenação, seguem para o juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue o juízo. Mas a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para os que creram em Jesus. É para isso que precisamos crer em Jesus. Essa é a nossa maior necessidade de crer em Jesus, para ser livre da condenação. E o próprio Jesus disse isso. Por que é que nós temos que crer nele? Qual o objetivo, qual a finalidade, qual a necessidade que nós temos que ir a ele? Jesus disse isso. Lá em João capítulo 5, versículo 24. Jesus vai dizer assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o que Jesus vai dizer, preste atenção nisso, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você entende o que Jesus está dizendo aí? Você precisa, toda a humanidade precisa conhecer essa verdade que Jesus está revelando aqui, nesse texto de João 5, 24. Que muitos não creem, que muitos não acreditam, que muitos não dão crédito. Eu vou repetir de novo a palavra. Eu vou ler de novo o texto. Onde Jesus vai dizer, lá em João capítulo 5, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Escute o que Jesus vai dizer. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Agora, você entende o que isso quer nos dizer? Você entende o que essa palavra nos ensina? Se você não entender, aí essa palavra não tem nenhum efeito na sua vida, no seu viver. Por isso que Deus capacitou homens para pregar o Evangelho, para levar ao povo a instrução de uma forma simples e objetiva para que todos entendam. Esse é o trabalho que Deus deu para aqueles que Ele vocaciona, com o dom da palavra, com a vocação para o ministério da palavra. E eu quero perguntar a você, eu quero que você busque trabalhar a sua mente. Você entende o que Jesus está dizendo aí? Você entende o que esse texto ensina? Você entende qual é a verdade que a gente pode tirar desta fala de Jesus, que é importante para o conhecimento da humanidade? Vou repetir aqui novamente e vou explicar. Porque a humanidade precisa entender essa verdade que Jesus está falando. Todos precisam crer, inclusive, tem religiosos que não creem nisso que Jesus falou. Tem religiosos que pregam o contrário a isso que Jesus falou. Tem religiosos dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro do espiritismo, padre, papa, pastor, todos os líderes religiosos estão pregando o contrário a isso que Jesus ensinou. Estão ensinando, contrariando a verdade do evangelho. Por isso que é importante você conhecer o evangelho. O evangelho é uma informação. O evangelho é aquilo que Jesus trouxe. A verdade que a humanidade precisa conhecer dentro da situação maldita que está em relação a Deus. Vamos lá aprender o que Jesus está nos dizendo aqui em João, capítulo 5, versículo 24. Primeiro, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Primeiro, você tem que ouvir a palavra de Cristo e crer que Jesus não é um homem qualquer que veio do nada. Ele veio do Pai. Você tem que crer nele. Quem crê em Jesus está crendo no Pai. Você está entendendo isso? Quem crê na doutrina de Cristo está crendo em Deus. Porque Jesus disse: a doutrina que eu trago não é minha, mas é do Pai que me enviou. Por isso que Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Agora escute agora o que ele vai dizer: tem a vida eterna. O que é que Jesus está dizendo aí quando ele diz tem a vida eterna? Jesus está falando que aquele que crê nele tem a vida eterna. Logo a gente vai entender que quem não está crendo em Jesus ainda não tem a vida eterna. O homem só passa a ter a vida eterna, está nessa promessa da vida eterna, quando ele crê em Jesus. Foi o que Jesus disse lá em João 6,47. Quem crê em mim tem a vida eterna. É preciso crer em Jesus para ter a vida eterna. Todos aqueles que estão aí, pode estar onde for, pode estar dentro de qualquer igreja, de qualquer religião, pode estar vivendo qualquer prática, pode ser o cara mais caridoso do mundo, sem Jesus não tem vida eterna. Pode guardar o sábado, domingo, a segunda, a terça, não tem vida eterna. Pode ser batizado, dar dízimo, está dentro de igreja, não tem vida eterna. Vida eterna é para quem crê em Jesus. Jesus vai dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. Isso, quando ele diz, lá em João 5,24, que quem nele crê tem a vida eterna, porque o homem não tem a vida eterna. Todos estão sem a vida eterna. O homem só pode obter a vida eterna a partir de Cristo. Ele é a vida com Deus. Ele disse: eu sou a vida. E essa vida é eterna. É por ele que nós temos a vida eterna. Não é por nenhum outro meio, como ensina por aí muitos conceitos religiosos. Agora escute aqui a segunda coisa que Jesus diz. A segunda palavra nesse texto de João 5,24 que Jesus fala. Ele diz: tem a vida eterna. Aí ele vai dizer agora: não entrará em condenação. O que é que Jesus está dizendo aqui? Se o homem crê nele, não vai entrar em condenação. Isso fala da condenação que já está esperando o homem, que já foi batido o martelo do tribunal divino, aonde a sentença do homem já foi dada. O que falta? O homem
cumprir a sentença. Porque o dia do juízo final vai ser para isso. Não é para saber quem vai ser salvo ou perdido. O dia da sentença do juízo final é para que todos os ímpios que não creram em Jesus vão cumprir a sentença da eternidade sem Deus. Porque o juízo já aguarda ele. Se não crê em Jesus, depois da morte, segue ao juízo. Hebreus 9, 27. Então Jesus vai dizer, quem crê em mim não entrará em condenação. É o que Jesus está dizendo aí. Olha que Jesus diz, não entrará. O juízo é algo futuro que está por vir na vida de toda a humanidade. Tanto de vivos como mortos. Paulo vai dizer a Timóteo lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Paulo vai dizer, Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos. Pregue a palavra, Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer. Vai dizer que vivos, os que estão aqui neste mundo ainda, e os mortos, os que saíram desse mundo, estão na eternidade, suas almas. Ele vai julgar, o juízo é para toda a humanidade. Não importa se está vivo ou morreu, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Só há um meio do homem escapar da ira de Deus. Qual é esse meio, irmão Wellington? Abra a tua Bíblia. Vamos ler Bíblia, vamos aprender com a palavra? Dentro da palavra, tá? Porque tem muitos falsificadores da palavra, que lê o texto interpretando errado e fazendo uma aplicação errada. Mas vamos ler o texto. Como é que eu posso ser livre do juízo, irmão Wellington? Abre a tua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é quem nos livra da ira futura que está por vir. Esse juízo vem, meu irmão. O juízo vem, minha irmã. O juízo vem. Homens e mulheres. Não importa a cor, a raça ou a classe social. O juízo é para todos os seres humanos, sem acepção de pessoa. Porque todos pecaram. E afastados estão da glória de Deus e dentro da condenação eterna. Todos, sem acepção de pessoa. Você precisa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 5,24, quem nele crê tem a vida eterna. Não entrará em condenação, meu irmão. A condenação é um fato. A condenação é o juízo eterno que está por vir. E lá em João capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizer, quem nele crê não será condenado. Mas quem não crer permanece condenado. Meu irmão, volte-se para a palavra. Volte a sua atenção, volte a sua mente, volte a sua dedicação ao que a palavra ensina verdadeiramente, irmão. Para você poder conhecer nela o lugar por onde você vai encontrar salvação. Para você conhecer nela o caminho por onde você vai se desviar da condenação. Volte-se para a palavra enquanto é tempo, irmão, para você ser advertido dessa verdade. Quantos estão pregando aí que não existe inferno? Quantos estão pregando por aí que não existe juízo de Deus? Quantos estão pregando por aí que Deus é amor e no final todos os filhos dele vão para o céu? Mas qual filho? Qual os filhos que vão para o céu? Vai sim. Os filhos de Deus vão para o céu. Mas filho de Deus é todo aquele que crê em Jesus. Não é toda a humanidade. Quem não crê é filho da ira. Filho da desobediência. Ah, irmão, não é. Não é como você entende. A verdade que prevalece é o que está na palavra. E a palavra de Deus vai dizer, lá em João capítulo 1, versículo 12, que filho de Deus é quem crê em Jesus. Não é toda a humanidade. Lá a palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, que todos são filhos da ira, filhos da desobediência. Não é filho de Deus, não. A palavra de Deus vai dizer, lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 5 ou versículo 8, que tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos de Deus é aquele que tem a semente de Deus.
é aquele que está guiado pelo Espírito Santo, é aquele que se converteu a Jesus. Filhos de Deus são esses. É o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. Não é quem está dentro de religião, guiado pela religiosidade. Nós temos que voltar a nossa atenção e crer e guardar, estar firme no que ensina a palavra, não no que ensina os homens dentro das suas ideias, doutrinas religiosas, dos seus conceitos de eu acho, eu entendo, eu penso. É como diz a palavra, não é como você acha, pensa ou entende. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Todo o ensino religioso vai passar, todo o conceito filosófico vai passar, toda a ideia de conhecimento de Deus vai passar, mas vai permanecer a palavra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados são os que estão na palavra, porque só vai prevalecer quem está na palavra. Aí alguém diz, não, mas não tem juízo, Deus não fez o inferno para ninguém. Lógico, a própria palavra vai revelar isso. O próprio Jesus Cristo vai revelar isso. Que o inferno foi preparado, Deus que criou o inferno, foi Deus. O inferno representa o lugar onde Deus manifesta a sua ira, aplicando a justiça para a punição do ímpio pecador, do homem, da criatura pecadora. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Foi Jesus quem disse isso, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mas o inferno vai para lá todos aqueles que seguirem também a mesma atitude e direção de Satanás. Rebelião contra Deus, não se submetendo à palavra de Deus. O homem, ele é julgado pelos seus atos, pela sua escolha, pela sua determinação. A palavra de Deus diz que cada um dará conta de si a Deus. E é dever de todo homem temer a Deus. Eclesiastes 12, 13. Cada um vai dar conta de si a Deus. Romanos 14, 12. Hebreus 4, 13. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus é amor, mas é justiça. Não tomará o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3, ou é 3:1. A palavra de Deus diz que Deus não tomará o culpado por inocente e não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que todos os homens se arrependam. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, 11. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça vai julgar a humanidade. O juízo é um fato, é uma realidade. A ira de Deus vai ser derramada. O homem vai receber o cálice da ira de Deus. O homem vai receber o salário do pecado, que é a morte. Morte aí fala de eternidade sem Deus. Creia no que Jesus ensinou, não é que ensina os homens das igrejas. Tem muitos pastores, teólogos, doutores, ensinadores que estão ensinando o contrário ao que Jesus ensinou. Estão ensinando o contrário à verdade do Evangelho. Tem muitos ensinos doutrinários, doutrina de igreja, dentro de instituição religiosa, que o povo está sendo formado, privado da verdade, andando apostatando da fé, sendo conduzido fora da doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo. Jesus vai dizer, quem nele crê não será condenado. A condenação é um fato. Agora olha o outro ponto que Jesus diz. Nós estamos aqui fazendo a exposição do texto do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24. Quando Jesus diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Já explicamos isso. Não entrará em condenação. Já explicamos isso. A condenação é um fato, é uma realidade. Está por vir. E ela vem. Por isso que é preciso o homem escapar por sua vida. Crer e se arrepender enquanto tem tempo. Porque eu posso não ter o amanhã.
para tomar a decisão que tem que tomar hoje.